Olá, queridos irmãos. Um novo ano, né, está se iniciando. Nós aqui do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro, estamos muito felizes de podermos estar compartilhando com vocês o nosso Evangelho no Lar, que nos ensina e nos permite reflexões profundas para a nossa transformação e enriquecimento espiritual. Que sejam de paz os nossos pensamentos e sentimentos para esse novo retorno, não é? Eu, Itamar, nossa querida Vânia, nosso querido senhor Hernandes, damos boas-vindas a todos nós nesse novo estudo do nosso Evangelho. Então, para iniciar, vamos fechar os nossos olhos para a nossa prece de abertura. Graças a Deus, obrigada, Senhor da vida, por essa oportunidade abençoada que estamos tendo de um novo ciclo de estudos, de aprofundamento nas suas verdades. Agradecemos a Ti, Senhor, a essa espiritualidade amiga que nos assiste, que nos inspira, mas, sobretudo, agradecemos ao nosso Pai Maior, a quem pedimos humildemente muita proteção e a devida permissão para iniciarmos o nosso Evangelho do Lar de hoje, dando todos juntos graças a Deus. E para esse nosso retorno, nós estamos no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Amar ao próximo como a si mesmo. Estamos nas instruções dos Espíritos, no subtítulo A Lei do Amor, item 10. É uma linda mensagem de Sansão, membro da Sociedade Espírita de Paris, em 1863. Vamos à leitura. Meus queridos condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem por minha voz: amai bastante, a fim de serdes amados. Este pensamento é tão justo que nele encontrareis tudo o que consola e acalma as penas de cada dia. Ou antes, praticando esta sábia máxima, vós elevareis de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes do vosso decesso terrestre, ou seja, antes de desencarnar, né, meus irmãos? Os estudos espíritas, tendo desenvolvido em vós a compreensão do futuro, tendes uma certeza: a ascensão até Deus, com todas as promessas que respondem às aspirações da vossa alma, também deveis vos elevar bastante alto, para julgar sem os constrangimentos da matéria e não condenar vosso próximo antes de terdes dirigido vosso pensamento até Deus. Então, meus queridos irmãos, vamos começar dando uma paradinha aqui para refletirmos acerca desse início da mensagem de Sansão, né? Vamos recordar o que nos falou primeira carta de João, capítulo 3, versículo 18. Não amemos de palavras, nem de língua, mas por obras e em verdade. A prática do amor e da caridade
amplie a nossa rede de amigos, sejam eles encarnados ou desencarnados. A gente conhece também a máxima: fora da caridade não há salvação. Então, precisamos ter caridade, não julgarmos o nosso próximo antes, né, de dirigirmos a ele pensamentos de Deus. E a gente pode trazer para vocês, não é, o exemplo do doutor Bezerra de Menezes, que, enquanto encarnado, ele exerceu a profissão da medicina. Mais tarde, ele ampliou os seus conhecimentos, especializando-se na medicina homeopática, e fez tanta caridade que ganhou o título de médico dos pobres. Também foi político e sempre correto, nunca deixou se corromper. Não é? Desencarnou pobre, não é? Ele era devoto de Nossa Senhora, a mãe compassiva, que nos ampara e consola. Foi assistido por Celina, da egrégora de Maria, nessa caminhada de amor e caridade que ele vivenciou quando aqui esteve encarnado e continua nos auxiliando do plano espiritual. Ele é um dos exemplos basilares, assim como Chico Xavier, para essa retidão de comportamento no bem, no amor, seguindo o que o nosso querido mestre nos demonstrou com os seus exemplos, além do seu ensinamento, não é? Não julgando, mas ajudando, como fez no caso da mulher adúltera, não é? Que colocou: quem está te julgando? Onde está? Porque ele falou primeiro: quem nunca cometeu pecado, atire a primeira pedra. Então todos se retiraram, porque todos somos pecadores. Então Jesus deu a oportunidade dela e falou: vá e não peques mais, já que os seus acusadores não estão aqui. E é essa atitude que devemos ter dentro dos ensinamentos do nosso mestre. Bom, um dia foi recebida uma mensagem acerca de como o doutor Bezerra, depois de toda essa caminhada de amor, caridade, compreensão pelo próximo, chegou no plano espiritual. E então, ele falou que a maior felicidade dele foi quando a Celina, aquela benfeitora, né, da Falange de Maria, se aproximou do leito em que ele ainda estava dormindo e, tocando, falou suavemente para que ele acordasse. Ele abriu os olhos e viu a bela e radiosa, não é? E aí ele falou: é você, Celina? E ela falou: sim, sou eu, meu amigo. A mãe de Jesus pediu-me que lhe dissesse que você já se encontra na vida maior, havendo atravessado a porta da imortalidade, quer dizer, ele construiu, enquanto esteve aqui, né, essa condição de estar sendo acolhido em esferas mais altas, não é? E aí ela fala para ele: desperte feliz. Aí ele viu chegarem os familiares desencarnados, né? Os companheiros queridos que conviveram com ele, que também já estavam no plano espiritual, né? E vieram saudá-lo. Mas ele ouvia um murmúrio fora do local que ele estava. Aí ele disse, Celina disse para ele: venha ver, Bezerra. Aí ela ajudou ele a levantar-se, né, do leito, levou-o até a janela para que ele visse uma multidão que acenava para ele, com ternura e lágrimas nos olhos. Então ele falou: quem são, Celina?
Aí ela respondeu: são aqueles espíritos atormentados que chegaram às sessões mediúnicas e a sua palavra caiu sobre eles como um bálsamo numa ferida em chaga viva. São os esquecidos da terra, os destroçados do mundo, a quem você estimulou e guiou. São eles que o vêm saudar no pórtico da eternidade. E aí, doutor Bezerra concluiu essa mensagem dizendo: a felicidade sem limites existe, meu filho, como decorrência do bem que fazemos, das lágrimas que enxugamos, das palavras que semeamos no caminho para atapetar a senda que um dia percorremos. E depois, o Chico, mais uma vez, através da sua mediunidade, lá no ano de 1950, foi um dos convidados para uma homenagem que seria feita ao doutor Bezerra pelos 50 anos de desencarnação dele. E aí, doutor Bezerra estava naquele ambiente de luz muito emocionado, recordando os 69 anos que ele viveu na Terra, como médico dos pobres, não é? A alcunha que ele recebeu, o irmão dos sofredores. E aí Celina se materializa ali na ambiência do plano espiritual para ele, vindo de esfera mais sublime, né? E fala para Bezerra, não é? Que Nossa Senhora havia pedido para avisá-lo que ele, dali para frente, já alçaria planos mais superiores. Mas ele fica muito emocionado, né, por essa condição, mais uma vez, exerce a caridade, a humildade, ajoelha-se, agradece imensamente, mas pede a Celina se ele não poderia continuar servindo a esses irmãos da terra que tanto devotavam amor por ele, não é? E aí a Celina, mais uma vez, desmaterializa-se, vai à colônia de Maria, né? E volta com a resposta e diz para ele que a nossa Mãe Santíssima havia autorizado, né, que ele continuasse no posto que ele estava pedindo o tempo que ele quisesse, e sempre sob as suas bênçãos. Então, é por isso que há tantos grupos espíritas, não é? Principalmente com o doutor Bezerra à frente dos trabalhos de cura, meus irmãos. Ele continua a ser esse mensageiro do amor e da caridade. Vamos prosseguir a mensagem de Sansão. Amar, no sentido profundo da palavra, é ser leal, probo, consciencioso para fazer aos outros o que se quereria para si mesmo. É procurar ao redor de si o sentido íntimo de todas as dores que oprimem vossos irmãos, para lhes levar um abrandamento. É considerar a grande família humana como a sua, porque essa família vós a reencontrareis em um certo período em mundos mais avançados. E os espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus, marcados na fronte para se elevarem ao infinito. É por isso que não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus vos deu livremente, visto que
De vosso lado, estaríeis bem contentes se vossos irmãos vos dessem do que tivesseis necessidade. A todos os sofrimentos dai, pois, uma palavra de esperança e de apoio, a fim de que sejais todo amor, todo justiça, né? É por isso que diz na questão 886 do Livro dos Espíritos, como o sentido da caridade, como a entendia Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E o nosso querido Emmanuel, não é? Ele, no livro Vinha de Luz, ele vai nos trazer algumas orientações a esse respeito. Deixa eu ver aqui a lição do Vinha de Luz. Acho que é a 130. É a 130, no livro Vinha de Luz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, né? E ele fala assim: por norma de fraternidade pura e sincera, recomenda a palavra divina: amai-vos aos outros. Não determina seleções, não exalta conveniências, não impõe condicionais, não desfavorece os infelizes, não menoscaba os fracos, não faz privilégios, não pede o afastamento dos maus, não desconsidera os filhos do lar alheio, não destaca a parentela consanguínea, não menospreza os adversários. E aí Emmanuel acrescenta: não amemos de palavra, mas através das obras, com todo o fervor do nosso coração. O universo é o nosso domicílio. A humanidade é a nossa família. Aproximemo-nos dos piores para ajudar. Aproximemo-nos dos melhores para aprender. Amarmo-nos servindo uns aos outros, não de boca, mas de coração. Constitui para todos nós o glorioso caminho de ascensão. Que nós possamos, meus irmãos, cumprir esses ensinamentos no nosso dia a dia, não é? Buscando fazer ao nosso próximo aquilo que gostaríamos de receber se estivéssemos em situação idêntica. Que cada vez mais possamos abrir o nosso coração para que essa luz que veio por intermédio do nosso Mestre penetre nele e saia em atitudes de amor e de caridade, conscientes que todos fazemos parte da mesma família espiritual, filhos do nosso Pai amoroso, que nos concede essas oportunidades. Ora, nós estamos no mesmo núcleo reencarnando há vários tempos, ora não. Mas, às vezes, o filho do vizinho foi o nosso filho no passado. Então, que tenhamos amor ao próximo como a si mesmo, para que possamos estar cumprindo direitinho esse mandamento maior de Jesus. Para dar continuidade, agora vou passar a palavra para a nossa querida irmã Vânia. A palavra é sua, minha irmãzinha. Gratidão, Norminha. Então, vamos ver aí a sequência dessa mensagem do Espírito Sanson, que foi um membro da Sociedade Espírita de Paris, que era onde se reuniam para as assembleias, os estudos e as reuniões mediúnicas, né? E é interessante e oportuno comentar aqui para nós que Sanson estava sendo velado, né?
Ele tinha falecido e, no entanto, no mesmo momento em que ele estava sendo velado, ele deu uma comunicação lá na sociedade, né? Provando mais uma vez que a condição nossa do lado de lá depende de como nós estamos levando a nossa vida aqui, agora, hoje, né? Então, vamos à sequência do texto. Vamos lendo os trechos e fazendo as considerações, pois há muita coisa dita e muitos de nós podemos pensar assim, mas isso aí eu já sei. Uma coisa é a gente saber pela razão, mas nós precisamos passar pelo coração para que nós venhamos a praticar. Crede que esta sábia exortação, essa sábia advertência, amai bastante para ser desamados, abrirá caminho. Ela é revolucionária e segue uma rota firme e invariável. Mas já ganhastes muito, vós que me ouvis, sois infinitamente melhores do que éreis há 100 anos. Mudastes tanto em proveito vosso, que aceitais sem contestação uma porção de ideias novas sobre a liberdade e a fraternidade, que outrora teríeis rejeitado. Ora, daqui a 100 anos, aceitareis com a mesma facilidade as que ainda não puderam entrar no vosso cérebro. Olha quanta coisa para a gente buscar o entendimento aqui. Quando nós ouvimos amar bastante para ser desamados, não quer dizer com isso que haja uma cobrança ou que é preciso haja uma recompensa para que, se eu amar alguém, eu vou ser amado. Não. Na verdade, nós temos que ampliar a nossa compreensão para o que é amar. Não se fala em nenhum momento em abraço e beijinho. Fala-se em respeito, tolerância, paciência, perdão, né? Então, à medida que nós vamos incorporando essas virtudes no nosso dia a dia, nós também vamos nos tornando pessoas mais simpáticas, mais agradáveis para os outros. Então, é uma consequência natural. Se você ama, você será amado, né? Por quê? Essa advertência, esse conselho, ele segue uma rota firme e invariável. Invariável por quê? Você faz o bem vai retornar para você sempre. Você faz o mal vai retornar também. Por isso que ela é invariável. Depende das nossas escolhas. Quando Sansão diz que nós já ganhamos muito, que aquela época que surgiu, né, o Evangelho, 1864, né, século XIX, o Sansão afirma que àquela época todos eram melhores do que eram há 100 anos atrás. As pessoas mudaram tanto e aceitaram sem contestação, quer dizer, sem recusa, sem discussão, sem enfrentamento. Mas por que isso aconteceu de maneira assim mais pacífica em termos, né, em relação às ideias novas que surgiram? Vamos lembrar aqui um pouquinho do que nós já estudamos em história? O que aconteceu na França em 1789, mais especificamente em Paris? A queda da Bastilha, isto é, a queda dos poderosos, né? Então o povo se uniu para derrubar, né, aqueles muros que encerravam, né, a liberdade das pessoas e o direito a terem condições melhores de vida. Por que isso? Porque o lema da Revolução Francesa era o quê? Liberdade, igualdade e fraternidade, né? Então, se era entendimento dos filósofos, daqueles jovens que participaram do movimento libertatório, que a criatura tivesse liberdade,
e se considerasse igual, haveria fraternidade, ou seja, aqueles que tinham mais ajudariam aqueles que tinham menos, né? Então, isso antes não seria aceito. Então, graças a esse movimento da Revolução Francesa, que repercutiu por todo o mundo, trazendo as ideias de liberdade, de fraternidade e de igualdade, né? O Samson diz que, daquela época para mais 100 anos, muita coisa aconteceria, facilitando a que as novas ideias entrassem em nosso cérebro com a mesma facilidade que entraram naquela época da Revolução Francesa. Isso significa o quê, meus amigos? Que ninguém dá saltos no progresso, que tudo é feito de forma gradual, aos poucos, para que a criatura tenha tempo de o quê? De desenvolver aquela ideia, de verificar os prós e os contras, de ver se aquilo está certo ou não, né? E aí Samson continua. Hoje, quando o movimento espírita tem dado tão grandes passos, vede com que rapidez as ideias de justiça e renovação, contidas nos ditados dos espíritos, são aceitas pela parte mediana do mundo inteligente. É que essas ideias correspondem a tudo que há de divino em vós. Então, essas ideias de liberdade, de justiça, de fraternidade, de solidariedade, elas estão dentro de nós porque fazem parte da nossa essência divina. Então, isso favorece a que, quando surge uma nova ideia nesse sentido, ou quando surgem movimentos em torno dessa tríplice verdade, haja um número maior de simpatizantes, de pessoas envolvidas, né? É que estáis preparados para uma sementeira fecunda. A do século passado, ele está dizendo, é o século XVIII, que implantou no seio da sociedade as grandes ideias de progresso. Então, no século XVIII, nós tivemos o quê? A Revolução Francesa, nós tivemos a Revolução Industrial. Então, isso possibilitou para que houvesse mudanças sociais, políticas, econômicas, científicas, né? E como tudo se encadeia sob a direção do Altíssimo, todas as lições recebidas e aceitas virão a encerrar-se na permuta universal do amor ao próximo. Então, tudo isso que acontece, inclusive as revoluções, as guerras, elas visam o quê? A que haja mais amor. Ai, Vânia, como assim? Guerra não tem destruição, não tem morte, não tem saque, não tem isso? Tem. Mas não se esqueça que muitas vezes, para que haja progresso, é necessário que haja destruição daquilo que já existe. Não é castigo de Deus, claro que não, gente. Deus não é injusto, Deus é misericordioso. Isto é nada mais, nada menos do que resultado das leis divinas que atuam para que o progresso aconteça. Graças a Ele, né? Graças a Ele, ao Altíssimo, a Deus, os espíritos encarnados, melhor apreciando e sentindo, se estenderão as mãos de todos os confins do vosso planeta. Reunir-se-ão para se entenderem e amarem, para destruírem todas as injustiças, todas as causas de malquerença entre os povos. Então, olha que maravilha que o Espírito Sansão está falando. Essas ideias de liberdade, igualdade, solidariedade, elas vão tocando os corações mundo afora. E o que acontece? Os encarnados que somos nós, sentindo, apreciando, gostando desse novo clima que faz com que o ar fique mais respirável, mais agradável, mais suave, todos se estenderão as mãos. E vejam que esse processo, principalmente nesse período que nós vivenciamos e que acabamos de passar, Natal e Ano Novo, o início do Ano Novo, né? Isso, muitas pessoas sentem
esse toque de paz, de alegria. Então, elas se sentem estimuladas, convidadas a trabalhar em favor do bem, a deixar de ficar reclamando e lastimando tanto e trabalhar, trabalhar, trabalhar. Reunir-se-ão para se entenderem e amarem, para destruírem todas as injustiças e todas as causas de malquerência entre os povos. Causas são essas? O orgulho, o egoísmo, a vaidade e a ignorância. Ignorância no sentido estrito da palavra, desconhecimento. Então, há povos diferentes, culturas diferentes, hábitos diferentes, línguas diferentes, mas o que nos aproxima é que somos seres humanos e seres inteligentes da criação, filhos do mesmo Pai que é Deus, não interessa o nome que ele tem. E Samson vai finalizar a sua mensagem dizendo o seguinte: grandes ideias de renovação pelo Espiritismo, tão bem descritas em O Livro dos Espíritos, produzirão o grande milagre do século vindouro. A que século Samson se refere? Ao século XX, que foi o século passado. O de conciliar, olhe lá, hein? Todos os interesses materiais e espirituais do homem pela aplicação deste preceito bem compreendido: amar bastante para ser desamados. Então, no século XX, segundo Samson, e pelo que os espíritos já o predisseram no Livro dos Espíritos, que é de 1857, o que está acontecendo? Os interesses materiais do homem, nas várias culturas, nas várias civilizações, estão se conciliando, se combinando, porque está sendo aplicado amar bastante para ser desamados. Então, como é que nós verificamos isso? Nós verificamos isso pelos trabalhos sociais que acontecem em todo o mundo, de instituições acadêmicas, de portadores de grande fortuna material que doam milhões de dólares, bilhões de dólares para pesquisas, para a implantação de escolas específicas, etc., que visam beneficiar crianças, jovens e adultos, né? Nós poderíamos pensar que as coisas parecem perdidas, pois avultam diariamente os escândalos, os crimes assombrosos, né? E as mídias, muitas se especializam naquilo que é negativo, naquilo que é sanguinário, naquilo que é destrutivo, mas nós entendemos que a misericórdia divina tocou muitos corações, então há um aumento no número de pessoas físicas, jurídicas, ONGs, que estão trabalhando para uma sociedade melhor, cuidando não só de crianças, jovens, adultos, idosos e animais, mas também promovendo a ecologia, promovendo as melhorias do ecossistema para que nós tenhamos um ambiente mais limpo, livre de poluição. Então, meus caros, vejam bem como o Espiritismo é contemporâneo. As primeiras chamadas, as primeiras notícias vieram com o Livro dos Espíritos, em 1857, e aprofundaram-se em 1864 com o Evangelho segundo o Espiritismo, fazendo-nos renovar a fé, a confiança em Deus, na sua justiça e no seu amor, estabelecendo que a esperança nos conduz
ao futuro mais ameno, conforme as nossas obras, porque é da lei divina que cada um colha aquilo que semeia. Então vamos semear paz, vamos semear fraternidade, solidariedade e amor. E agora eu passo a palavra para a nossa querida Norminha, que vai ler e comentar uma lição maravilhosa para fechar o nosso encontro de hoje. É com você, Norminha. Gratidão, querida Vânia, belíssima exposição a sua. Então, agora, vamos então à leitura dessa lição, Sinal de Amor, né? Cultive o hábito da cortesia na convivência diária, diz André Luiz, né? Bom dia, boa sorte, por favor, com licença, obrigado. Queira desculpar, tenha bondade. Um momento, bom sucesso, com prazer, sempre às ordens. Não há de quê, não seja por isso. Posso ajudar? À sua disposição. Conte comigo. Siga em frente. Fique à vontade. Seja bem-vindo. Vá com Deus. E aí, André fala, haja com educação no trato cotidiano. Ainda que lhe seja difícil gostar de todo mundo, a expressão de gentileza já é sinal de amor ao próximo. E aí, corroborando, né, essa inspiração aqui trazida por André, o nosso profeta gentileza, figura característica que no Rio de Janeiro falava, gentileza gera gentileza, não é? É um exercício, então, da fraternidade e até um exercício de cidadania, né, meus irmãos, que precisamos ter respeito quando estamos com os nossos irmãos de caminhada, sermos gentis, educados, isso só tem a somar nas nossas existências, não é? A gente precisa entender que os nossos caminhos, eles são permeados por alternâncias, não é? Então, ora, eu estou podendo ajudar ao nosso irmão de caminhada que esteja necessitando. Eu posso estar sendo gentil, porque eu estou em equilíbrio para tal, mesmo quando a pessoa já está assim descontrolada, eu consigo não julgá-la e entender que ela está descompensada por algum motivo. Então eu me calo, ou eu dirijo alguma palavra confortadora, procuro ajudar do jeito que eu posso. Por quê? Hoje sou eu que estou doando. Amanhã poderei ser eu a necessitar do auxílio. É essa compreensão que devemos nos amar uns aos outros, porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Aquele negócio de viverem felizes para sempre é só no conto da carochinha. Aqui a gente passa por essas alternâncias. E a nossa querida doutrina nos explica que a cada um é dado segundo as suas obras. Então, que nós possamos cada vez mais exercitarmos a gentileza, o amor ao próximo, a sensibilidade com a dor do outro, não é? E aí a gente vai vendo que, embora pareça estar tudo de pernas para o ar, como se fosse uma casa passando por uma reforma, porque a gente vê muita coisa vindo à tona que nos deixa assim pasmos de coisas mal feitas,
por essa mesma humanidade, mas é porque o bem, ele não traz cliques, né? Ele não traz audiência. Então, a gente precisa saber que essa humanidade, uma parte dela, como a Vânia acabou de explicar muito bem, está praticando o amor, né? Quantas obras sociais, quantas vezes a gente ouve notícias dos Médicos Sem Fronteiras, independente de países em guerra, eles vão ajudar, colocando a sua própria vida em risco. Isso, meus irmãos, é ser gentil, é praticar o amor ao próximo como a si mesmo. Todas essas ONGs, todos esses movimentos que ganharam crescimento, não é? De respeito à raça, à opção sexual. Todos esses movimentos que outrora não se cogitava serem ditos, eles estão aí para que possamos ter um comportamento equilibrado entre todos. Somos todos irmãos, estamos no mesmo barco. Precisamos uns dos outros. Portanto, que cada vez mais possamos exercitar isso em nós, vigiando os nossos atos, orando a Deus, para que possamos servir cada vez mais. E um dia, tamanha seja a naturalidade do nosso exercício de amor, nós estaremos chegando à mesma condição de espíritos evoluídos que passaram por aqui para nos servir de exemplo e que ascenderam a planos maiores. Foi para isso que o Pai nos concedeu a encarnação, para essa prática de amor ao próximo como a si mesmo, para conquistarmos a evolução que tanto almejamos em direção ao nosso Pai maior. É esse o nosso entendimento de hoje, meus queridos irmãos. Muita paz em nossos corações. E agora, vamos passar a palavra para o senhor Hernandes para a magnetização da água. Fiquem em paz. Vamos agora cuidar da fluidificação da água. O que significa isso? Nós estamos cuidando aqui com a energia cósmica, a energia curativa. A vida é formada de energia. Então, no culto do Evangelho, nós estamos condensando essa energia, direcionando-a aqui para a água. E isso depois que nós sorvermos a água, essa energia estará fortalecendo. Nós podemos, inclusive, dizer aqui para várias pessoas que tiverem os males tais, que essa água receba essas energias curativas relativas àqueles que vão dela fazer uso. Assim posto, pedimos aqui a espiritualidade que projetemos nestas águas a energia cósmica curativa. A água absorve e depois aqueles que dela vierem fazer uso serão altamente beneficiados. Isso é um remédio salutar. Mas é necessário também acrescentar aqui a fé. Essa fé não está escrita. Se nós não tivermos fé, nada disso aqui tem validade. Que assim seja, graças a Deus. Queridos amigos e participantes, estamos encaminhando para o final do encontro, onde mostraremos aqui a nossa gratidão pela oportunidade do trabalho
pela reunião familiar, pela presença do Cristo em nossos lares, em busca da paz, do apaziguamento familiar. E vamos juntos dizer o Pai Nosso. Esse Pai Nosso pode ser mental ou falado. Vamos falar, coisa que nós não fazemos há muito tempo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, e que assim seja. Lembremos sempre de que temos que chegar aqui, o coração pode chegar meio pesado, mas a saída tem que ser leve. Perdão para tudo, perdão a todos. Gratidão, gratidão e louvor a Deus. Muito obrigado pela participação de todos.